Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Nos últimos 8 anos aconteceram 4 massacres em escolas brasileiras. O mais recente foi em março de 2019, quando 2 ex-alunos invadiram uma escola em Suzano, São Paulo, assassinaram 8 pessoas e se mataram. A tragédia acirrou uma discussão, como garantir a segurança nas escolas públicas. Para debater o assunto, nossos convidados são o vereador Jones Moura, o psicólogo e pesquisador da UFRJ, Tiago Cunha, o inspetor Marcos Bazem, comandante da Ronda Escolar da Guarda Municipal e a assessora da Secretaria Municipal de Educação, Aureliane. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Professora, eu começo com a senhora. Como a senhora define segurança hoje nas escolas? Eu defino, na verdade, não é a questão da segurança nas escolas. É o que afeta o cotidiano escolar em função da insegurança nos contextos urbanos onde estão inseridas as escolas. Porque, na verdade, a escola não produz a questão da violência, não produz a questão da segurança e, na verdade, eu vejo um problema muito além da escola só. A escola, nós temos 1.540 unidades escolares em todos os territórios urbanos da nossa cidade e, se a gente for pensar nos eventos que ocorrem dessa natureza, é um percentual muito pequeno. E que a gente tem que ter um certo cuidado para a gente não transformar a escola, que historicamente na nossa sociedade já deixa muitos indivíduos à margem, que no momento em que a gente pensa em sitiar essas unidades escolares, transformar com muros altos, detectores de metais, guardas, uma polícia extensiva, a gente tira o perfil da escola que deveria ser um território aberto, que agrega, e fortalecer uma escola que segrega. Vereador Jones Moura, como o senhor acredita que pode haver um plano de segurança para as escolas hoje que estão em áreas de conflito, áreas de milícia, área de tráfico? Olha, eu quero aqui cumprimentar todos os que acompanham o Rio TV Debate e dizer o seguinte, eu escutei aqui a professora Aura falar, e é verdade, a escola ela precisa se preocupar com educação. O poder de Estado tem que se preocupar com a segurança pública. Na nossa questão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a gente que tem uma bandeira muito voltada à segurança pública, sempre presidindo as comissões de segurança pública no que tange ao município do Rio de Janeiro, nós precisamos fiscalizar o governo no que tange à segurança nas escolas. O fato é que a escola pode não, nem de longe, produzir esse tipo de violência, ela pode não ser a responsável por se debruçar e pensar na gestão da segurança, e nem tem que ser mesmo, mas o fato é que, a algum momento, a violência pode adentrar as escolas. E a nossa preocupação, ainda que com 1.540 unidades escolares que tem no município do Rio de Janeiro, por exemplo, porque isso aqui esse nosso debate vai andar pelo Brasil todo. E com 1.540 unidades de escola de ensino e com poucas ocorrências que já aconteceram, a pergunta que não quer calar é, se acontecer em 10 anos e morrer um aluno, valeu a pena? Nunca vai valer a pena. E a gente tem que ter nas escolas algum meio, algum método, algum dispositivo que venha proteger para que não se perca uma vida. Se eu for aqui, eu tenho várias anotações. Se eu for aqui começar a dizer que eu tenho aqui de vidas que nós perdemos, porque não se tem um método, um dispositivo, um equipamento, um mecanismo que faça parar um elemento que pule o muro de uma escola e saia matando crianças. Eu tive um caso aí de um camarada que entrou com gasolina, jogou nas crianças de uma creche, com um isqueiro começou a incendiar essas crianças. Qual era o equipamento que faria parar esse elemento? O outro lá entrou em realengo com uma arma e começava a escolher cabeças de criança que ele achava interessante e ia estourando essas cabeças e matando as crianças. Suzano, tivemos um caso recente, eu tenho vários casos aqui. E aí, para o debate, eu acredito que essa pergunta, ela está na boca da mãe, ela está na boca de um pai. Porque é muito fácil você ter dinheiro, colocar na escola particular e aquele camarada de paletó preto com a pistola na cintura está tomando conta da escola. Isso eu tenho na minha filha numa escola particular, mas e a maioria do povo que tem na escola pública o quê? O que existe ali? Então eu acho que o debate, para até fechar essa minha primeira participação, a segurança pública, ela
ela nunca vai ter apenas uma direção como a solução. A arma por si só não é a solução. O psicólogo por si só não é a solução. A inteligência, a tecnologia por si só não é a solução. Mas segurança pública, seja onde for, é o conjunto de todas essas ações e elas têm que acontecer todas elas ao mesmo tempo. Eu não posso desprezar nenhuma delas. E a escola carece, a escola pública hoje carece de um método que vá dar segurança para os alunos hoje. Inspetor Bazem, quais os principais desafios da ronda escolar que existe aí há 22 anos? Luciana, a gente cumprimentar o vereador, professor Tiago, professora Áurea, aos nossos telespectadores da TV Câmara, pensarmos hoje a questão de segurança pública, âmbito municipal, o desafio da ronda escolar, num território de 11 coordenadorias, conforme a professora salientou, ratificou, cerca de 650 mil alunos. Você pensar nesse grande clientela, esses adolescentes, quase 43 mil professores, mais de 23 mil pessoas de apoio. O desafio da ronda escolar é fazer segurança de forma o quê? Intersetorial. Hoje, se pensar em segurança pública, conforme parafraseando o nosso vereador, sobre todo esse conjunto, pensar em interdisciplinaridade, pensar profissionais de outra área, quando hoje a ronda escolar ela trabalha com esse olhar, o olhar da gestão integrada, tanto das forças de segurança, sejam federais, sejam estaduais, e os modelos, hoje não há modelo bom ou ruim em cada estado, mas a gente procura estar aproveitando. E como é a participação hoje da ronda escolar? Hoje a gente tem uma interação em cima da Lei 13.022, no seu artigo 5º, no inciso 18, sobre que as guardas municipais devem participar, junto com os docentes, da política de paz nas escolas. E como podemos fazer isso? Hoje a ronda escolar trabalha com psicólogos do UNIAP, que são da Secretaria de Educação, trabalhamos com as Forças de Segurança da Polícia Militar, temos a equipe do PROERJ, com a maior rede de educação da América Latina, e a gente temos os territórios, desde Sepetiba, Zona Sul. A gente trabalhar esses atores no contexto hoje de segurança é pensar prevenção, mas também tem a questão da prevenção e da reação. Então, como reagir a esses atores quando se fala em violência, um tema muito polissêmico, quando se fala em violência, pode ser a violência simbólica, a violência doméstica, a violência de uma invasão, e você encontra nesse universo escolar todo esse tipo de violência. E o professor e esses profissionais atuando em conjunto, nós conseguimos o quê? Mitigar. Mas é preciso avançar muito, conforme o nosso próprio vereador, a nossa professora Áurea, temos o nosso professor que se encontra aqui conosco, a gente pensar nessas categorias, em pensar segurança pública escolar, pensar em proteção. Hoje a ronda escolar atua com os patrulheiros, com roteiros, acordados com a Coordenadoria de Educação Regional, também em conjunto com políticas públicas voltadas também à palestra, porque a gente tem um outro público também dentro das escolas que precisamos pensar nesse ciclo de violência. A gente pensar na segurança primária, a segurança secundária e a terciária. Hoje, o mistério, a arte de fazer o serviço de ronda escolar é feito na primária. Mas hoje a ronda escolar também está atuando na terciária, quando ele passa pelo sistema e está cumprindo medida socioeducativa. E esses adolescentes se encontram na rede de ensino. Eles estão cumprindo medida socioeducativa em meio aberto, liberdade assistida e, fundamental, a atuação da prevenção para que não venha reincidir na criminalidade. Então, como chamamos esses atores para trabalhar a questão de segurança escolar, os equipamentos são fundamentais. O operador de segurança pública preparado, mas se não houver a interlocução com esses atores, hoje, ronda escolar não se faz sozinho de um ente apenas, se faz com um conjunto interdisciplinar. As boas práticas que conseguimos alcançar no território, seja ele na Zona Norte, na Zona Sul, de descer os índices de violência escolar, foi conseguido através da gestão integrada. Hoje a academia está muito próxima, são os psicólogos, são os assistentes sociais, são hoje a Polícia Militar nos seus conselhos de segurança escolar, onde a guarda fomenta e mostra os dados, trazendo a comunidade para a discussão. Então, a segurança escolar hoje é definida com a participação de todos, porque para conseguirmos
evitar tais tragédias, os equipamentos são importantes, mas ter consciência que é o dever de todos e entender que criança é prioridade absoluta conforme a nossa Constituição, no artigo 227, isso é uma conscientização do poder público, das forças de segurança e da comunidade. Hoje, a Ronda Escolar trabalha nesse sentido, com os equipamentos que estão disponíveis hoje para se trabalhar. Obrigada, inspetor. Eu vou precisar chamar um intervalo rapidinho, já voltamos. Estamos de volta com o Rio TV Debate. O assunto é segurança nas escolas. E eu começo com o professor pesquisador Tiago. Quais as consequências, professor, dessa falta de segurança nas escolas para os adolescentes? Ambientes inseguros trazem desconfortos a todas as pessoas, né? Tanto aos alunos, aos estudantes que sentem medo de ir para a escola, o professor que entra em sala extremamente desconfortável, a diretora que tem receio de trabalhar, mas isso é um relato, como a Áurea vinha dizendo, de uma sociedade que está com medo, uma sociedade que está insegura e quando vai trabalhar nesses espaços tem esse reflexo negativo ali. Então, esse medo, ele é um relato da sociedade que cada vez mais se sente individual, se sente privada, se sente com vidros fechados, com cada vez mais dispositivos que não coletivizam, não falam com outros e só ficam em meios privados, como o uso de celulares, o uso de tecnologias cada vez mais. A escola, nesse momento de insegurança, precisa e pede mais espaços coletivos, mais espaços de debate, que é o que já vem acontecendo, né? Isso já acontece muito em rodas de conversa, em aulas como é o Projeto de Vida, né, na escola pública atual. E debates coletivos, grêmios estudantis, debates em aulas, cada vez mais espaços que os jovens possam dizer dos desconfortos que eles sentem, assim como os professores e os diretores. Você acha que esses jovens também podem encontrar esse espaço dentro de casa? Qual o papel dos pais nisso? Precisa ser também em casa, assim como o professor, a professora, o diretor pode contar com a família precisa contar com a escola e precisa ser um trabalho, um movimento de ida e vinda, porque senão a educação não se faz. Então precisa da participação das famílias, mas também um exercício da educação e não culpabilizar essas famílias que muitas vezes trabalham o dia inteiro, que só tem um sábado, um domingo para poder conversar, chegam em horários difíceis, às vezes não conseguem reuniões. Então, fazer formas de trazer também esses pais de outras maneiras. Professor, esses pais estão chegando à escola? Estão chegando. Até citou agora o professor a questão dessa integração, de dar voz. Porque, na verdade, a nossa sociedade ela vem estando doente, né? Esses adolescentes, a cada dia, têm menos espaços de diálogo, né? No momento em que a gente tem grêmios, protagonismo juvenil e uma série de outras intervenções, a gente começa a ver quem é esse adolescente. Esse adolescente que a sua família saiu e hoje ele tem uma mídia na mão, né? E que entram em espaços, inclusive ambientes de internet, do qual nós desconhecíamos, mas é comum à faixa etária deles. E o que acontece? Na verdade, as propostas que vêm acontecendo na escola, não em cima do fato, mas da consequência que leva, da causa que leva ao fato e quais são as consequências, quais são as ações. Então, quando a gente fala de violência, não só a que pode se refletir no espaço escolar ou a que elas estão contra a escola, porque muitas das vezes a gente tem unidades escolares que têm o seu funcionamento parcialmente interrompido ou de atividades que são interrompidas em função de violência no território, a gente começa a ter que trabalhar a postura tanto do corpo discente como do corpo docente. Porque a gente não pode intervir na situação da segurança ou do contexto urbano na qual a escola está inserida. Mas a gente pode criar uma série de protocolos e de condutas para que possa minimizar o impacto no interior da escola. E nesse sentido é que a gente nós iniciamos em 2017, quando o contexto da cidade do Rio de Janeiro começou a se apresentar um contexto mais violento, principalmente em vários territórios, né?
nós iniciamos uma parceria com a Cruz Vermelha no sentido de criar protocolos de segurança. Né? O que fazer? Quais os sinais que nos mostram que uma situação territorial está diferenciada? Naquela época, era só com relação a confrontos, né? E que nos ajudou muito. Em contrapartida, também fortaleceu esse corpo docente, esse responsável e esse aluno, para não desistir daquele espaço escolar. E criou-se toda uma rede, a todo momento, junto com parceria com a Guarda Municipal, que não entra para atacar o problema, mas prevenir dos fatos que poderiam acontecer. Então, a gente entra numa questão de palestras, de ouvir, de direcionar, de ver que retrato é esse, que perfil é esse do território, que perfil é esse do responsável, aproximar essa clientela, definir o papel, sim, porque a gente tem que retomar esse papel da unidade escolar. Qual é o papel da escola, qual é o papel da família e quais são as interações que podem mudar o comportamento desse adolescente que nesse momento está sozinho. Agora, neste momento, a gente já tem um outro contexto, porque a gente iniciou com a questão da violência, dos confrontos territoriais. Hoje, a gente já tem uma realidade diferente, que são as atuações individuais, né, que ocorreram nesses massacres, que vem aumentando em função de toda uma rede, né, que a gente hoje já sabe que tem uma rede de internet paralela e que forma um diferencial na cabeça desse aluno, dessa criança, desse adolescente, e que vem proporcionando. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar na segurança, mas e também fazer um panorama. O que acontece quando a gente tem escolas que estão em países desenvolvidos, que tem todo um equipamento de segurança, mas esse tipo de evento está acontecendo? Então, a gente tem que pensar na segurança, mas tem que pensar muito antes da segurança. O que está acontecendo com esta geração que leva a cometer esse tipo de coisas? De que formas e quais são os parceiros que podem trabalhar esse comportamento, podem identificar, e aí a gente tem que começar na questão de protocolos para identificar ou ações que a gente possa estar integrando no cotidiano desse aluno para fortalecer as práticas positivas. Porque diariamente esse adolescente que está com as mídias na mão, ele é bombardeado por práticas negativas, por situações de violência. É uma geração que ele consegue receber durante o dia mais informações negativas do território e da sociedade em que ele está inserida, e até mesmo da família dele, mais negativas do que positivas. E ele começa a ser bombardeado. A formação psicológica desse aluno, desse adolescente, dessa geração, vem lotada de informações negativas. E aí, essa parceria que a gente, atualmente na Rede Municipal de Ensino, a gente entra com os nossos psicólogos, com os debates, com os espaços. A Guarda vem fazendo um trabalho maravilhoso, mas não só nos espaços onde ocorrem situações, contextos em que sejam de qualquer forma com efeito de violência, mas entrando em espaços cotidianamente para trabalhar o não chegar à violência, que é a dificuldade maior. Não o fato, mas vamos buscar a causa e vamos trabalhar com os espaços que sofreram consequências. Agora, obrigada, professora. Eu gostaria de ouvir o vereador, como criar uma rede de apoio envolvendo aí a sociedade, professores, alunos, quando a gente está falando de segurança nas escolas, quando o senhor pensa em segurança nas escolas. Eu tenho, Luciana, muita preocupação com o tema do debate. A segurança na escola. Eu acho que as falas aqui foram muito enriquecedoras quando se trata de tratar da segurança fora da escola. Eu acho que quando a gente está formando o cidadão do amanhã, a gente está cuidando da segurança fora da escola. Depois esses alunos vão sair da escola. E se for bem capacitado, preparado, eles vão formar uma sociedade excelente. E nós precisamos desse mundo ideal aí. Eu tenho uma preocupação com hoje, a segurança na escola. Se eu for na Secretaria Municipal de Educação hoje e perguntar à secretária assim, olha, se entrar um indivíduo armado lá, o que a senhora vai fazer? O que a escola vai fazer? O que a escola tem? Se um aluno morre lá, o pai vai na indenização, o cofre público paga isso.
E qual é a proteção que essa escola oferece ao aluno? O que o poder, uma vez eu tenho um assento no Gabinete de Gestão Integrada Municipal, e lá estava o prefeito Marcelo Crivella, eu fiz meus questionamentos. O senhor vai ficar pegando dinheiro do cidadão, do cofre público, do imposto, ficar pagando indenização para mãe e pai de aluno que morre na escola? Por que não se tem um método para impedir que isso aconteça? Mas eu posso fazer uma pergunta? Claro. O que a gente faz, sendo pública ou privada, sendo escola ou sendo hospital, se entrar alguém armado? Porque nas escolas dos Estados Unidos, onde existem porteiros, câmeras, tecnologia de ponta, é exatamente o país onde mais acontece esse tipo de... Professora, eu posso te enviar um e-mail. O que a gente faz quando eu chega vou lhe alguém provar, armado? vou lhe dizer agora, vou lhe provar que todas as escolas dos Estados Unidos, onde houve esse tipo de massacre, não tinha uma pessoa armada para tomar conta. Nas escolas que tem pessoas armadas, essas pessoas não se criam, vagabundo não se cria. Eu quero fazer mais uma pergunta aqui que eu fiz e faço para a senhora que representa a Secretaria de Educação. Eu fiz, inclusive, lá a municipalidade. Como aconteceu na escola de Suzano, por exemplo. Eu digo que todas as escolas no Brasil onde houve violência, a coisa só parou da matança de crianças quando um elemento armado entrou. Um elemento armado do bem, da polícia, do poder de Estado. E aí, como é que é esse acionamento? No município do Rio de Janeiro, eu tenho uma guarda municipal, tem aqui um guarda municipal do meu lado. Mas eu não vou pedir para que ele fique de pé, não. Mas se ele ficar de pé aqui, ele está liso. Se ele entrar numa escola e nessa escola estiver tendo um tipo de massacre, me desculpe falar isso para o senhor, mas o senhor morre com as crianças. Eu preciso entender qual é o dispositivo a ser usado. O tema do debate é segurança na escola, porque a sociedade do amanhã é preciso que seja... Sabe o que é, Luciana, a segurança pública num Estado que se perdeu, falido nisso? Porque o Estado do Rio de Janeiro está falido na segurança pública. Quando entra nesse tipo de caos, a gente tem que entender segurança pública como a longo, médio e curto prazo. E quando eu falo a longo, médio prazo, eu preciso pensar na sociedade do amanhã. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de lei, que é o de número 1211, na Câmara Municipal, que trata de ser colocado pelo Poder de Estado Municipal, que tem o prefeito Marcelo Crivella, um psicólogo permanentemente em cada unidade escolar, das 1.540. Não tem. Tem na coordenadoria regional, mas não tem dentro das unidades das 1.500, tem que ter um profissional e tem que ter permanente. É isso aí, é o meu projeto de lei. Quem puder acessar lá a Câmara dos Vereadores, no site lá, vai ver lá, vereador Jones Moura, projeto de lei número 1211. E tem que ter isso. O senhor falou da questão da estar na coordenadoria. Atualmente, o que acontece? Historicamente, pela capilaridade da rede, né? A proposta é realmente o psicólogo chegar às escolas. Mas, obviamente, ele não vai, de décadas que não existiam, não pode acontecer imediatamente. Mas hoje já há uma descentralização. A senhora concorda que tem que ter? Com certeza. Tem e por que isso, ter. não só eu concordo, como a Rede Municipal de Ensino. Tivemos que fazer lei para isso. Não, por isso que hoje a gente já tem psicólogos que desenvolvem o UNIAP, o Núcleo de Apoio ao Estudante. Ele já entra em todas as escolas, obviamente não numa velocidade tão grande, porque isso é histórico. Mas já faz todo um trabalho. Lembrando que isso que eu fiz aqui é uma medida que eu estou adotando pensando no amanhã. Isso. Mas eu volto a dizer, se a ronda escolar for na escola que um filho de um cidadão que estiver nos ouvindo for lá e fizer uma violência, ele só vai servir para acionar o órgão competente, porque ele não vai ter competência. E o município, de acordo com várias leis que eu poderia citar aqui, artigo 144 da Constituição Federal, a Lei Federal 13022, o Decreto-Lei número 5123, tudo isso aí diz que ele tem que ter equipamento e competência para proteger nossos alunos nas escolas. Nós temos que cobrar isso. Então, não estou aqui fazendo política do armamento, da arma pela arma, e só a arma resolve, já disse aqui que não. Mas existe um momento, curto prazo. O que estamos fazendo a curto prazo? Desculpa, vou passar agora a palavra. Se a violência entrar hoje na escola, o que nós vamos fazer? E o que acontece? Se entrar na escola pública ou privada? É essa a pergunta, porque a gente tem que pensar no nosso menor de todo o Rio de Janeiro. Se bem que a privada já dá o jeito dela, né? Não necessariamente. Eu vou precisar interromper vocês, porque a gente vai para mais um breve intervalo e voltamos no próximo bloco com as considerações finais. Voltamos com o Rio TV Debate. Estamos falando sobre segurança nas escolas. E antes do intervalo, o senhor gostaria de fazer uma fala, professor?
O vereador Jones falava antes do intervalo sobre quando é necessário chamar algum agente público para conter, né, certos eventos. Mas como a Áurea vinha dizendo, e eu acho que o nosso estado, o estado do Rio de Janeiro é um belo exemplo disso, em 2013 a 2016 foi implantado o PROEIS, né, na rede estadual, né, as escolas estaduais, a maioria CIEPs, tiveram durante 3 anos a presença de policiais militares fazendo policiamento extensivo. Né, a presença deles na frente, no meio, rondando a escola, com um discurso, depois de Realengo, que era preciso conter o conflito escolar a partir da presença dos policiais. Passaram 3 anos, o programa hoje, com todas as questões do nosso estado do Rio de Janeiro de crise econômica, ele foi tirado das escolas e não teve nenhuma pesquisa de rendimento sobre sucesso desse programa. Então, eu fico pensando no que você fala, eu concordo que quando acontece é importante que tenha alguém para resolver o conflito. Quais anos? 2013 e 2016. Eu tenho um mestrado sobre isso, né? Eu pesquisei exatamente isso. Então, fiz entrevistas com esses policiais, com os professores, e eles falavam, na verdade, o policial no cotidiano escolar todo dia gera medo, gera vontade de não ir para a escola. Porque no cenário do Rio de Janeiro, o mesmo policial que sobe o morro, que muitas vezes está no BOPE, está ali na delegacia, está fazendo o PROEIS, está fazendo... Eu não tenho medo do policial na escola, não. Calma eu vou aí. para a escola com o policial. Calma. Só um minuto, que aí eu já vou responder. Mas esse é o mesmo policial, então um jovem de 14, 16 anos, que tem todas as questões de raça, classe, de ter medo desse policial, que é o cenário do Rio de Janeiro, mata sim muitos jovens nas favelas, ele tem medo dessa representação. Aí eu vou entrar no contexto. Ele tem medo do policial quando entra armado, mas ele não tem medo do policial ou da guarda quando entra com uma proposta como as parcerias do PROERJ, Papo de Responsa, palestras pela guarda, que são ações preventivas. Desculpa, professora. Isso aproxima aluno tem medo de policial armado? Não acredito nisso, não. Depende do contexto. Se esse homem estiver armado, eu, aluno, vou ter medo dele? Eu não sei. Mas aí, o que acontece? Eu tenho medo do vagabundo armado. O bandido armado eu tenho medo. Mas muito medo. O que acontece? É um contexto do aluno. O aluno que está num contexto, num território onde ele não está acostumado a ver uma polícia extensiva, em áreas de territórios onde a violência urbana é muito grande e que o poder público, historicamente, não estou falando deste momento, mas historicamente não entra, ele tem um mundo paralelo ali, a entrada de um policial armado, para gente que não vive aquele contexto das grandes comunidades, é normal. Para eles é o contrário. Quando eles entram, é sinal de que haveria um confronto. E exatamente a nossa política desconstruir isso. De que forma? Atacando as consequências, as causas de uma violência. Então, hoje, o nosso policial, a Mas se o bandido policial, entrar hoje na escola? A força policial e a força de segurança, ela primeiro tem que ser quebrada a imagem de quem mora dentro das comunidades, que é exatamente essa imagem que você disse, que é aquele que entra, que mata o meu pai, etc. e tal, e que o aluno ele não tem a consciência de que quando ocorre um fenômeno que não é o que a gente quer, mas em decorrência todo um histórico, alguma coisa então, o problema é da ilícita imagem, que está né? acontecendo. É exatamente isso que eu a gente não vai resolver então, o problema antes da se a gente gente botar enxugar policial gelo. armado, a gente tem que mostrar qual é o papel desse policial, qual é o papel dessa guarda, quais são as interferências que ele pode fazer de positivo na vida desses alunos, que é um contexto muito maior. A gente tem que desconstruir a imagem, policial entra armado para matar. Porque é essa imagem que tem professora, os territórios que não são os nossos. O que a senhora faz, professora? Que não são os nossos. Se o bandido entrar hoje, professora? Mas aí eu não estou pensando... O que acontece? Quando você fala se o bandido entrar hoje, o bandido entra hoje na escola, no hospital, na minha casa, no meu condomínio. E cada um cuida do seu. A senhora tem que cuidar da escola. Exatamente. Ou a gente vai cuidar da escola. Mas o que acontece? A gente tem que cuidar da escola e a gente cuida da escola na prevenção da escola. Porque o que a gente estava falando, isso não era do bandido. É o aluno que jovem entra. A gente falou do massacre de 14 anos. De Colombo, de Suzano, falamos da Taça da Silveira e a gente não está falando do bandido. A gente estava falando do segurança nas escolas, de jovens que, com contextos comprometidos, cometeram
cometeram delitos, Professora, quem cometeram incendiou dentro os da alunos escola. em Goiânia foi um ex-profissional que trabalhava na escola. Foi aluno, Mas não. então, Foi aluno que vamos sofreu pegar bullying, não. questões concretas. Eu quero essa violência. Um exemplo. Eu quero resolver a Entendeu? violência da escola. Mas E outra coisa, só o elemento armado não resolve o problema da Todos escola também, não. esses- Eu tenho um projeto de Então, lei aqui com o psicólogo. Mas todos esses... Mas não podemos ignorar o operador de segurança pública. Todas Não, ninguém está essas tem que estar presente. ignorando. Essa é a E questão. nesse sentido, eu queria ouvir o inspetor da Guarda se hoje a ronda escolar está em todas as escolas. Hoje a política, né, pública, voltada, baseada com a orientação da academia, os estudos comparados, a política construída junto ao Instituto de Segurança Pública também, ao município. Hoje a ronda escolar ela está focada muito na justiça restaurativa. É uma orientação do Conselho Nacional de Justiça, a qual nós trabalhamos o quê? A questão não é passar a mão no delinquente, naquele que cometeu o delito, mas a gente restaurar os vínculos e evitar a judicialização de processos. Então, hoje, quando a gente fala em atores, operadores de segurança pública, nós temos a equipe da Polícia Civil, o Papo Responsa, se encontra naquele local. O palestrante da ronda escolar se encontra naquele local. O ProERG, que também faz as palestras. O que acontece? A gente tentar trabalhar o quê? Que tenha um operador de segurança pública na escola, seja ele da Polícia Federal, da Federal Kids. Nós estamos procurando trabalhar que esteja um operador de segurança dentro do território, Ótimo. de acordo com o quê? Ele vai estar fazendo uma palestra, mas ele é um homem de segurança, para saber fazer o quê? Uma questão de escape, poder ele ter um momento de reação, Exatamente. maneira a preservar o Protocolos máximo são de vida. exatamente pra isso. A gente vai interferir no cotidiano escolar com a forma da prevenção. A força reativa hoje, no contexto atual, se encontra com a polícia militar. Então, os conselhos comunitários de segurança escolar é o local de dar voz. Qual é a política de segurança atual com as ferramentas que temos hoje no contexto da cidade do Rio de Janeiro? Também. Então, essa interação hoje é o contexto que atua a ronda escolar. Então, quando se fala 11 coordenadorias, volto a frisar novamente, a maior rede da América Latina, você cobrir todo esse território, quantos homens de segurança precisariam para estar? De uma forma preventiva, Você- se cobre todos os territórios. Porque temos hoje a questão do sentimento de segurança. O sentimento de segurança é a promoção a qual a ronda escolar procura estar fazendo acontecer no território. Conforme o nosso vereador falou, o homem precisa estar equiparado, preparado para estar ali em condições de... Mas as ferramentas hoje, como foi a pergunta, Luciano, o que a ronda escolar está fazendo? Atendemos, mas de maneira o quê? De sinergia, com profissionais, com interdisciplinaridade, uma equipe multidisciplinar. Prevenção para o futuro. Isso E é os para evitar resultados, acontecer. inspetor? Os resultados hoje, Muito bons. tivemos 79 mil atendimentos somente da ronda escolar. Professores atendidos são 1.500 professores. 89 só de atividade lúdica, onde a gente trabalha. Como é que a atividade lúdica trabalha? Prevenção, integração, família, escola e o Estado. Então a gente procura trazer esses resultados para poder o quê? Mudar o sentimento de segurança. Porque segurança pública é um sentimento, é uma questão física, mas a sensação de segurança, maior. quando você É um transforma afeto. isso, consegue evitar que um professor maior. está chorando, que uma mãe está preocupada e saber que o guarda está ali na porta da escola e pergunta, meu filho veio hoje para a escola? Ele veio. Ela volta para casa e muda uma realidade. Então, quando se fala, há problemas voltados o quê? Específico de segurança pública, o contato com a delegacia da área, o contato com a polícia militar. Esses Preciso de laços policiamento foram estreitados. ostensivo, uma pessoa para enfrentamento. Vamos chamar, mas o guarda municipal, na Bazinho, atualidade, desculpa te cortar. A Polícia Militar foi retirada desse serviço de ronda escolar na cidade do Rio de Janeiro. E vocês ocuparam esse espaço. Ele- Só Não foi explicar, retirado só explicar só, totalmente, vereador. não. Hoje, existem as PEMERs escolares. São policiais PEMERs dedicados escolares. à ronda escolar. Cada batalhão hoje tem um Conselho Comunitário de Segurança Escolar. Sim, mas estou falando do município Não, do Rio de Janeiro. é Escolas município do Rio de municipais. Janeiro, Município do Rio de Faz, Janeiro. faz. Isso é no Faz. município do Rio de Janeiro. Então, cada território tem essa PEMER escolar. Ela não tem fôlego para atender todas as escolas. Mas Aí a agora- integração... Entra com a integração, com a ronda escolar, quando há momentos, uma questão de Há disciplina. uma suspeita. Uma até, questão de de repente. disciplina. Não, disciplina não, pior. Não, aquilo que eu estou suspeita. falando aqui. Não, Exatamente. suspeita não. Eu estou Não. fazendo uma pergunta sobre o tema do debate. Aconteceu uma violência armada na escola. Isso. O que a ronda escolar vai fazer? No momento. Se for, aconteceu, Tá acontecendo. Primeira coisa,
providenciar o escape para esses alunos e acionar quem de direito. Quem de direito? Quem de direito, no momento, é a Polícia Militar. Mas por que eu tenho uma ronda escolar da guarda se nessas ocasiões vocês não vão fazer? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Todas as capitais do Brasil têm uma guarda armada. Todas. E fazem ronda escolar armado. Só no Rio de Janeiro que não tem. Se o senhor estivesse armado, o senhor completaria seu ciclo de eficiência na atuação da segurança pública nas escolas ou o senhor acha que não? Existe o contexto, vereador, de a gente estar trabalhando armado. O ciclo de justiça criminal, conforme falou, nas cidades do Brasil, existe, como você falou, existe um único local em Goiás, lá no Distrito Federal, tem um batalhão só de ronda escolar. Como você falou, cada município tem a sua guarda municipal, a ronda escolar, mas todas elas atuam integradas, junto com a Polícia Militar e fazendo o quê? O contato. Cai a eficiência, não cai? Todas Cai a eficiência. as cidades têm uma guarda armada. Todas as capitais do Todas Brasil as têm uma capitais do guarda Brasil. municipal armada. E ronda escolar também. E aí eu pergunto, agora que eu pergunto, Sim. qual é o resultado diferenciado do Rio de Janeiro que não tem armado? Olha, São Paulo Com é o relação estado. São Paulo, exatamente. São Não Paulo tem é o uma guarda estado. armada? São Paulo é o estado Como é que a gente teve tem um massacre o tão maior sério número, nesses anos? professora. Estou respondendo. São Paulo é o estado do Brasil que mais tem municípios com a ronda escolar armada. São Paulo é hoje o estado do Brasil que menos tem índices de violência. Caiu demais os índices de violência. Inclusive, tem ali a cidade menos violenta do Brasil. E detalhe, nós temos já números e índices, inclusive publicado por mídias muito importantes, que uma guarda armada numa cidade reduz em até 70% o índice de crime. E até respondendo aqui... Tem incidentes na escola. Sim. Porque o Rio não tem incidentes na escola. Teve incidentes na escola, nós tivemos... dois incidentes isso. numa rede que é a maior rede da América Latina. Que não tenha nenhum. Não, que se teve tudo um, bem, já foi muito. Não foi essa a minha pergunta. Com relação aos municípios que têm uma Reduziu guarda demais. armada e ao nosso que não tem uma guarda armada. nosso piorou. Em que... E detalhe, sabe o que mais piorou? Não, não foi só nas escolas, não. Não, mas a gente está falando do debate, está falando de violência e segurança nas escolas. Perfeito. O nosso município não tem uma guarda armada. Não tem. E eu quero saber qual é a diferença entre os A outros que diferença têm é- e que ocorreram a diferença incidentes. é que nós, nós- sem a guarda armada... Professora. Deixa eu só concluir o meu pensamento. Sim. Nós, sem guarda armada, com a maior rede da América Latina, não apresentamos um número que seja significativo com relação a eventos dentro da São escola. Paulo também não. Inclusive, Não, em mas Suzano... nós não temos guarda Professor, armada. em Suzano, E as não duas coisas tinha uma que guarda... aconteceram- Até porque a escola é estadual, mas a guarda municipal, que não é armada, não poderia atuar ali. E ali aconteceu. No Rio de Janeiro, em Realengo, aconteceu. Realengo E não foi poderia ter 2011, acontecido. 2011. E não era para ter acontecido em 2011. A gente não pode ter perda de aluno. Então, mas aí... Quer ver uma resposta que eu dou ao psicólogo aqui? Que ele falou que em 2013 a 2016, pelo PROES, a Polícia Militar fazia o trabalho. Mas E eu não também- tem índices, não é isso? De tanto quanto conteúdo de violência. Mas só que nós também não temos e não sabemos os números do tanto quanto se evitou ali dentro da escola. Mas nós Estupro, temos índice. matança, invasão. Cadê esses números? Mas nós Porque temos a gente número costuma que dizer, podemos para fechar, comprovar. vou passar para a senhora agora. Nós temos a mania de dizer que as armas matam muito. Mas cadê os números das armas quando defendem? Das armas que salvaram vidas. Todos os dias, armas nas mãos dos policiais da Segurança Pública e da Guarda Municipal salvam vidas. Você não tem os números do PROES 2013, 2016 que salvaram vida e evitaram massacres. Esses números eles não aparecem, sabe por quê? Porque eles foram evitados. Porque não tiveram massacre. E olha, porque os números foram evitados. A Polícia Militar estava armada fazendo o trabalho. Se tivesse massacre, eu concordaria com a senhora. E eu não ia querer polícia fazendo a roda nas escolas. Passar a palavra para a professora agora um pouquinho, desculpa interrompendo, e eu vou precisar depois pedir as considerações finais dos senhores. Eu só quero fazer a seguinte consideração. O Rio de Janeiro não tem uma guarda armada. Porém, nós temos índice sim. Porque nós tivemos um massacre em 2011. Mas a prova de que o trabalho da Guarda, o trabalho da PAMESP, o trabalho do Conselho Comunitário, o trabalho do PROERD, o trabalho do Papo de Responsa, a polícia entrando com uma ação preventiva, é a maior prova que a gente tem, porque se a gente está falando de contexto na escola, quantos índices quantos casos a gente tem, desde que a gente começou uma política preventiva, que mostra que o desarmado não está fazendo a diferença também nos espaços. E agora eu vou precisar pedir realmente as considerações finais dos senhores. Vou começar com o psicólogo. Frente a tudo isso, eu fico pensando que, pensando a causa, o efeito,
o importante é que a gente, como a gente falou no começo, que a gente produza espaços de discussão, debate e que mais do que a gente preste atenção no que a gente está fazendo é se os jovens estão falando, né? Porque eu concordo quando a gente vai para esse debate da ponta do iceberg, é importante discutir a morte quando ela acontece, mas tem tanta gente, tantos jovens, professores e diretores sofrendo por não conseguir falar, se expor, dizer. Que é preciso prestar atenção nisso. Tanto estudos, né, têm sido feitos, porque que a maioria dos casos, né, desse do Brasil ou no exterior são meninos, são homens. Por que não são meninas? Por que tem que ser violento pelo uso da arma? Né? Isso é uma questão de gênero, isso é questão de debate desde lá da educação infantil, ensino médio e educação, ensino fundamental sobre ser homem, ser mulher, ser criança, ser jovem, que é a capacidade de educação e não é da segurança pública, é do sentimento de segurança, como você fala, de estar bem, sentir pertencente na escola. Então isso é preciso que as pessoas falem sobre como elas estão. Isso é transversal, isso é em sala de aula, isso é com debates, que assim a gente evite que aconteça um massacre. Então, se a educação funcionar, e ela funciona muito bem, esses casos são poucos, ainda bem, se os jovens, os professores, os diretores cada vez falem mais das dificuldades, das questões, não tem massacre acontecendo nenhum. Professora Aura? O que eu desejo é que cada vez mais todas as instituições estejam integradas na questão não de combater o fato já ocorrido, mas que a gente desconstrua a nossa postura histórica de só olhar para o fato já concretizado e que a gente trabalhe mais com a questão de prevenções. Quando a gente previne, a gente minimiza muito os fatos negativos que ocorrem na sociedade. Inspetor Bazem? Conforme a mesa, né, salientou, explicou, a ronda escolar hoje, representada aqui pela minha figura, ela continua trabalhando de acordo com a legislação. Se a legislação hoje diz que a guarda é desarmada, a ronda escolar vai fazer um excelente trabalho desarmado, conforme a sociedade brasileira quer. Se assim a Casa dos Vereadores, a sociedade carioca optar por ela ter que estar trabalhando armada, ela vai continuar fazendo o mesmo trabalho com a dedicação, porque a ronda escolar, ela sente o cheiro da escola, o aroma da escola. É preciso estar lá no solo e entender. E isso eles já fazem há 2 décadas. Então, esse sentimento de segurança, se tivermos que trabalhar armados, se assim a sociedade carioca quiser, vamos trabalhar. Se ser desarmados, vamos continuar trabalhando. E que a gente fala para toda a sociedade, os telespectadores da TV Câmara. Agradecer, acredite na Guarda Municipal, acredite na ronda escolar, que a segurança dos vossos filhos é a preocupação principal da ronda escolar da cidade do Rio de Janeiro. Vereador Jones Moura. Isso tudo que nós debatemos aqui, ele é muito importante. Cada fala aqui, ela é muito importante para construir o Brasil do amanhã. Ela é muito importante a médio e longo prazo. Me preocupo demais se daqui a 2 dias acontecer uma invasão, acontecer uma catástrofe, acontecer uma violência. Se for na Escola Municipal do Rio de Janeiro, com a ronda escolar hoje, com pouco equipamento que tem para enfrentar o problema, até porque quando acontecer esses problemas só foram parados com bala, porque é com bala que se para a bala, na hora que acontece, você não vai conseguir os discursos de longo e médio prazo resolver. Essa é a minha preocupação. Eu não tenho medo da segurança pública armada, do guarda armado, da PM armada. Quem tem essa capacitação, esse treinamento, ouvidoria, corregedoria, poder de Estado, representando o poder de Estado, eu não tenho medo dessas pessoas. A gente tem que também trabalhar essa cultura nas escolas e mudar esse pensamento. Agora, eu acho que a gente não tem que colocar o exército, o tanque de guerra para tomar conta de uma escola. Isso são políticas de enfrentamento. Mas nós temos uma guarda municipal, que é uma guarda comunitária, uma guarda cidadã, é uma polícia de aproximação. Eu acho que isso falta nas escolas municipais, nos alunos entenderem que é preciso confiar na sua polícia. E aqui eu vou continuar cobrando isso da Prefeitura do Rio de Janeiro, que faça como todas as capitais do Brasil, onde a ronda escolar é armada, e a gente consiga ter isso. Olha, na Flórida, a lei manda
que todas as escolas tenham um profissional armado. A gente, quando vai fazer aqui, eu trouxe números, a gente trouxeram aqui países onde são desenvolvidos, nós vamos encontrar profissionais armados trabalhando nas escolas. Por que só filho de bacana tem direito a ter uma segurança armada na escola privada? Assim é a escola da minha filha. E na escola pública eu não tenho isso, eu não tenho direito a isso, eu tenho que pensar a longo prazo numa construção da sociedade do amanhã. Minha preocupação é com o problema do hoje. Mas vamos fazer a construção do amanhã, a longo, a médio, mas a curto prazo eu preciso de uma solução agora. E concluo dizendo para que todos os telespectadores aqui da TV Câmara, que têm feito um papel importante nesse tipo de debate para a sociedade, acessem lá a nossa página do Facebook e também a nossa lei municipal aí, que já está na Comissão de Justiça e Redação, e se Deus quiser será aprovada para que toda escola tenha um profissional psicólogo lá permanentemente para evitar aqueles casos de bullying e depois, no futuro, sofra também a violência por causa disso. Obrigado. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.